Olá, meus alunos, como vocês estão? Vamos dar início à nossa aula de História, falando hoje sobre a Nova República de 1985 até os nossos dias atuais. Lembrando um pouquinho da aula do vídeo passado, vimos que Tancredo Neves ele foi escolhido por eleições indiretas e ele iria assumir a presidência da República, mas então acabou falecendo antes mesmo de assumir, antes da posse. E o seu vice, José Sarney, assumiu a presidência no lugar dele. E aí vamos começar dando continuidade aí com José Sarney com o assunto A Nova República. Vamos ver aí esse senhor José Sarney, ele assumiu o poder depois aí de uma ditadura militar. E então ele teve grandes desafios. Implementou então a democracia na sociedade brasileira. E ele fez aí alguns feitos notórios, como o restabelecimento das eleições diretas para todos os cargos políticos, porque durante o período militar não mais existia, né? Não existia nada, o período ditatorial, um período totalmente em que as pessoas elas não podem ter direito, liberdade a nada, e aí ele começou, né, restabelecendo aí os direitos às eleições diretas, também a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte para que pudesse elaborar aí uma nova Constituição, a promulgação da Constituição de 88, extinção à censura e o novo plano, né, o Plano Cruzado. E então ele precisava sim fazer algo porque a economia do Brasil ela estava em crise devido a uma enorme dívida externa e também da inflação. E a equipe econômica de Sarney, ela propôs vários planos. E o principal foi o plano cruzado. E esse plano aí substituía a moeda da época, né, o cruzeiro, por uma nova moeda, o cruzado. Também proibiu, por um tempo determinado, que preços de aluguéis pudessem subir. E criou o gatilho, que era quando que toda vez que a inflação ela atingisse 20%, o salário também deveriam ser reajustados, não poderiam ficar dessa forma. E aí, mesmo com a população aprovando essas medidas, esse plano aí também não deu certo. E porque as pessoas não podiam, eles não podiam, não tinham como fiscalizar todos os pontos de venda, porque as pessoas, os comerciantes, né, eles pegavam, né, o valor de uma mercadoria, né, além da tabela. E aí os produtos que eles vendiam, né, e eles escondiam a mercadoria para que não vendessem e depois pudessem vender pelo preço bem mais alto. Vamos ver agora a Constituição de 1988 e vamos ver aí então a Assembleia Constituinte, né? Essa festa aí feita com a Constituição de 1988. E aí o Congresso está em festa. E então, o que é que tinha nessa Constituição tão comemorada? As eleições diretas, né, para presidente, governadores e prefeitos, voto para o analfabeto que não podia votar, o voto obrigatório, o voto facultativo, a igualdade de direito, né, entre homens e mulheres e o combate também à discriminação e ao preconceito de todo tipo, né, seja ele étnico, sexual, religioso, enfim, social. Então estava aí feita, né, colocada a Constituição de 88. Passando em seguida, antes mesmo de falar sobre o plano Collor, né, o governo de Collor, tivemos eleições diretas. E essas eleições diretas, né, pediam mudanças, né, significativas na sociedade brasileira. E com a Constituição de 88, as primeiras eleições elas puderam sim acontecer. O Brasil ele tornou-se uma sociedade definitivamente democrática. E então o grande desafio era tornar a sociedade igualitária, porque esse era o grande desafio, né? A igualdade entre todas as pessoas. E aí entramos no governo de Collor, né? Esse governo de Collor aconteceu com as eleições diretas, né? Em 89, e onde o povo escolheu aí Fernando Collor de Mello. Então, ele assumiu, prometendo resolver a crise econômica e também a corrupção no país, né? E esses funcionários com altos salários, ele disse, olha, eu vou resolver a situação do país mesmo. Mas aí ele anunciou, então, um pacote econômico, né? O Plano Collor. Era isso que foi chamado. Esse plano Collor ele dava a mudança da moeda do cruzado para o cruzeiro
Ele dava também o congelamento dos preços e salários, bloqueio de contas correntes e poupanças, e foi aí que houve uma grande satisfação, tanto aí quanto também na demissão de funcionários e diminuição de órgãos públicos. Então, ele demitiu muita gente, bloqueou as contas das pessoas que tinham aí suas poupanças, né, e contas correntes, não permitia que as pessoas pudessem mexer no seu dinheiro, e isso aí causou, então, uma grande insatisfação em toda a população, né? E os problemas na economia do país, e depois voltou a inflação novamente. Então, em seguida, né, em 92, surgiu também denúncias de corrupção no governo dele. Ele disse que ia combater, né, a corrupção no início, mas aí houve denúncia, né, envolvendo então pessoas ligadas ao presidente, muito próximas a ele. Então, o Congresso Nacional criou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essas denúncias. E, diante de tantos escândalos de corrupção, houve também uma grande mobilização popular, que vamos ver agora, os caras pintadas. As pessoas, elas se mobilizaram, esses foram estudantes que saíram nas ruas protestando, né, pedindo que houvesse um impeachment, né, um afastamento, né, um impedimento do presidente, que ele pudesse sair do poder, porque estava demais, né, as denúncias de corrupções, a inflação aumentando, enfim. Então, os estudantes saíram nas ruas e foram aí protestar, pressionar o Congresso para que eles pudessem tomar medidas cabíveis. E eles foram chamados de os caras pintados, porque eles estavam pintados, né, os estudantes pintaram o rosto nas cores verde e amarelas e saíram aí nas ruas. Naquele tempo não existia nem WhatsApp para que eles pudessem se comunicar. E eles aí criaram um grande movimento em todo o país. E aí, depois que eles fizeram, né, o Congresso, ele votou a favor da saída de Collor do cargo, e todos os seus direitos políticos eles foram cassados por 8 anos. Ele não poderia mais voltar a concorrer a nenhum cargo público, né, político, perdão, por 8 anos. E quem assumiu no seu lugar foi o Itamar Franco, que era o seu vice, esse senhor de óculos que vocês estão vendo. Ele assumiu a presidência no lugar de Fernando Henrique. Mas aí o Brasil ele se encontrava numa difícil situação econômica. E o governo dele, né, foi justamente ajudado, na verdade, pelo ministro da Fazenda, esse senhor que está ao lado, o Fernando Henrique Cardoso, onde eles criaram um plano real. E esse plano econômico, né, criou uma nova moeda, a moeda real, que é onde ele está mostrando aí. Ele está até mostrando o plano real. E então o plano começou a dar certo, né? Conseguindo então controlar um pouco a inflação do país. Itamar Franco, ele depois, né, depois de concluir o seu mandato com grande, né, popularidade, né, ele apoiou então o Fernando Henrique Cardoso para a sua sucessão presidencial. Fernando Henrique, de ministro, passou então a concorrer a um cargo político como presidente da República. Vamos ver agora o governo de Fernando Henrique. Então, o governo de Fernando Henrique foi nos anos de 1995 até 2002. Ele assumiu a presidência e governou o Brasil durante 2 mandatos, né? Ele passou 8 anos, então, aí no poder. O primeiro, ele, na verdade, foi o primeiro presidente, né, a governar por 2 mandatos seguidos. Então, veja aí, mandatos. E FHC, que foi assim como ele ficou chamado, né, que era Fernando Henrique Cardoso, a sigla do nome dele, ele ganhou bastante reconhecimento, né, com a questão do Plano Real. É o único plano econômico que realmente conteve a inflação na época, né, depois da ditadura militar. Depois do governo de Fernando Henrique, vieram também outros governos, né? Nós temos aí o governo de Lula, que foi de 2003 a 2010. O Luiz Inácio Lula da Silva, ele então assumiu a presidência prometendo dar novos rumos à política brasileira. Então, era a primeira vez na história do país que um ex-operário, ele era um ex-operário vindo do Nordeste, que assumiria então a presidência da República. Então, Lula implantou diversos programas sociais em seu governo, né? Como o Fome Zero, o Bolsa Família, que existe até hoje,
né? O Luz para Todos, o ProUni também existe, que era a Universidade para Todos, né? Onde as pessoas de baixa renda elas não poderiam, né, chegar a uma boa universidade não tendo condições. E aí ele abriu esses programas, né? Ele também colocou o PET, né, como uma erradicação do trabalho infantil, entre outros. Foram muitos programas que Lula ele acabou fazendo. E aí, depois também de muitas denúncias de corrupção, acabou, né, no governo Lula, como Mensalão e outros mais, o Congresso Nacional conseguindo então a aprovação das propostas do governo, né? Lula depois ele acabou apoiando, né, a sua vice, que era uma mulher, a Dilma Rousseff. Então nós temos aí no segundo mandato, na verdade, porque Lula ele venceu as eleições, né, de 2006 para então o segundo mandato. E aí então foi quando ele consistiu em medidas, né, para acelerar o crescimento econômico. Vamos ver agora a Dilma, a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Então, quando Lula encerrou o mandato, né, com um bom índice de aprovação popular no seu governo, ele então apoiou a Dilma, né, à presidência da República. Então, Dilma, ela ganhou as eleições, né, de 2010 com o apoio do presidente e foi eleita a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da República. Ela, em 1º de janeiro, Dilma tomou posse após 25 anos do fim do regime militar, contra o qual, né, ela lutou como militante, sendo também presa, torturada pelos órgãos de repressão das Forças Armadas. Né. Dilma foi eleita com o compromisso de dar continuidade aos projetos, então, do Lula, né, todos os projetos que ele já tinha feito. Em 2015, Dilma assume o segundo mandato e com o país assim, bastante agitado, né, pelo agravamento da realidade econômica, empresas estatais e tudo mais, ela é investigada, né, pela Polícia Federal como envolvimento em vários crimes, né, contra o governo, levou então à abertura de um processo de impeachment, né, contra a presidente do Congresso. E, então, o segundo da história do Brasil, do país, né, no ano de 2006. E foi aí que ela deixou e quem assumiu no seu lugar foi o Michel Temer. Esse material se encontra nas páginas 104, 105, 106 e 107 do material de vocês. Ele é um pouco longo mesmo. Vocês irão realizar a atividade nas páginas 108 e 109 do livro didático e o reforço que se encontra na página 183. Realize a atividade, mande para mim no privado e até a nossa próxima aula.